Há 200 anos, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, homens determinados enfrentaram a coroa portuguesa e assumiram o poder em Pernambuco. Era 6 de março, início do movimento que passou a ser conhecido como Revolução Republicana de 1817. Por 74 dias, Pernambuco foi a primeira sede da República no Brasil e na América do Sul. Mas antes de avançarmos, é importante explicar o que estava acontecendo no resto do mundo. Em 1808, Dom João VI, rei de Portugal, chegou ao Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte e trazendo uma corte de quase 15 mil pessoas. Manter os luxos de toda essa gente no Rio de Janeiro tinha um alto custo. Um dos primeiros decretos de João VI criava mais impostos sobre a produção e estabelecia que só os portugueses poderiam distribuir mercadorias para os comerciantes. Logo em seguida, Dom João VI resolveu iluminar todas as ruas do Rio de Janeiro. Projeto caríssimo, pago por todos os brasileiros com a cobrança de mais impostos. 2 anos antes, uma grande seca atingiu o Nordeste, ocasionando uma drástica queda na produção de açúcar e de algodão. Esses produtos eram a base da economia pernambucana. Ao mesmo tempo, surgiram concorrentes: os Estados Unidos, fornecendo algodão, e a Jamaica, produzindo açúcar. Resultado: o preço despencou e gerou uma grande recessão na colônia. Crescia a insatisfação com a corte, insatisfação dos comerciantes, que só podiam comprar dos fornecedores e caixeiros portugueses, que cobravam preços acima do mercado, dos senhores de engenho, que viram o lucro despencar por conta da crise do açúcar e do algodão, dos militares, que jamais conseguiriam chegar ao posto de capitão ou a patentes mais altas, cargos que passaram a ser destinados apenas aos portugueses, e insatisfação da população, que sofria com a crise econômica e a inflação crescente. A revolta ganhava força. As lojas maçônicas tiveram uma grande influência na eclosão da Revolução de 1817. Não se podia falar de política abertamente nas ruas. Mesmo as sociedades secretas, como a maçonaria, apenas se reuniam nas casas dos seus integrantes. Com as ideias do iluminismo avançando na Europa, estimuladas pela Revolução Francesa e pela maçonaria no Brasil, novos valores humanistas não tardaram a chegar a Pernambuco. A cada dia, crescia o número de simpatizantes dos conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. No seminário de Olinda, os padres estudavam e pregavam as novas ideias do iluminismo, transformando-se em importante apoio ao futuro movimento revolucionário. 6 de março de 1817. Precipitadamente, no final da manhã deste dia, começou a Revolução, cuja eclosão estava inicialmente prevista para a Semana Santa. A ideia era mobilizar também outras colônias como Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Mas o governador de Pernambuco, o português Caetano Pinto, recebeu denúncias de que estavam tramando contra a coroa e mandou prender os suspeitos. E aparece uma lista na qual figuram, entre outros, o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, um oficial de artilharia chamado Domingos Teotônio Jorge, um outro oficial do quartel de artilharia, o José de Barros Lima, o Leão Coroado, e todo um conjunto de pessoas que se reunia secretamente, ora em casa de um, ora em casa de outro, ora na casa de Domingos José Martins, às vezes na casa do próprio Cruz Cabugá, e então ele decide mandar prender esses sujeitos. Foram detidos inicialmente o padre João Ribeiro e o médico Vicente Peixoto, o advogado José Luiz Mendonça e o juiz Antônio Carlos, os comerciantes Domingos Martins e Antônio da Cruz Cabugá, todos recolhidos à cadeia pública, localizada no prédio que hoje abriga o Arquivo Público Estadual. O brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro reuniu a tropa e acusou os capitães pernambucanos de alta traição. José de Barros Lima, também conhecido por Leão Coroado, ao receber voz de prisão, desafiou o comandante português para um duelo, traspassando-lhe o peito com uma espada. Então, quando a espada fere o brigadeiro, é como se diz, houve o ferimento do absolutismo. O brigadeiro era o absolutismo, a espada era exatamente o Estado republicano. Então a república é a espada, embora que a espada seja também a contraface da morte. Mas ali ela está representando a interface da vitória.
Antes que os portugueses conseguissem tomar qualquer providência, os militares pernambucanos declararam o início da Revolução. Seguiram rapidamente rumo ao Palácio do Governo para prender o governador Caetano Pinto. Juntaram as armas disponíveis, inclusive um canhão de pequeno porte, e seguiram. Caetano Pinto já havia escapado de barco pelo rio Capibaribe. Não houve combate naquele momento. O próximo passo seria libertar os civis presos logo cedo. Os revolucionários tomaram então o rumo da cadeia pública. Aconteceu um grande confronto e todos os que haviam sido presos mais cedo foram libertados. Enquanto o embate na cadeia acontecia, os portugueses se organizaram para explodir a única ponte que ligava o que é hoje o bairro do Recife Antigo, onde viviam, e o bairro de Santo Antônio, onde moravam os brasileiros. As tropas tomaram posição. De um lado, centenas de portugueses fortemente armados e guarnecidos com um grande canhão. Do outro, dezenas de pernambucanos com um pequeno canhão. Mas o capitão Leão Coroado era um competente artilheiro e, com o pequeno canhão, acertou a base inimiga, abrindo caminho para o ataque dos revolucionários. Estava vencida a primeira batalha. Viva a pátria! Abaixo a tirania real! Viva a Revolução! Viva Pernambuco! Viva o Brasil! Em apenas um dia, o movimento tomou o controle dos bairros do Recife, Santo Antônio e Boa Vista, com a perda de apenas 50 homens. O Forte do Brum, o maior e mais equipado da colônia, ainda não havia caído nas mãos dos revolucionários. E foi lá que se refugiou o governador deposto. No forte estavam os oficiais portugueses mais experientes e os soldados mais bem treinados. Não seria tarefa fácil conquistar a fortaleza? Os revolucionários decidiram então reforçar suas linhas com as milícias do interior, comandadas pelos senhores de engenho. Quando amanheceu, o Recife estava tomado de soldados vindos do interior. Pernambuco tinha aderido à Revolução. Foi a primeira vez que uma tropa totalmente nacional marchou sob sua própria bandeira, comandada por um brasileiro, o capitão Domingos Teotônio. Em vez de tomar o Forte do Brum à força, o que resultaria numa sangrenta batalha, os revolucionários propuseram a seguinte negociação. Nada aconteceria com a população portuguesa e o governador deposto Caetano Pinto poderia embarcar livremente para o Rio de Janeiro. Como não tinha tropas suficientes para resistir, ao governador não restou outra alternativa a não ser aceitar os termos e embarcar num navio no porto do Recife. Nesse momento, a cidade inteira começa a receber a notícia do que está acontecendo, não pela mídia eletrônica como ocorreria hoje, mas sim pelos sinos das igrejas. Os sinos das igrejas começam a tocar rebate, que era um toque de alerta, um toque de emergência. E aí as pessoas começam a saber que alguma coisa está acontecendo e os gritos da multidão falam que está em curso uma revolução contra o governo. O que passou então a se ver nas ruas do Recife foi uma festa, principalmente dos negros e dos pobres. Centenas de maracatus começaram a desfilar, manifestação cultural africana que era proibida na administração portuguesa. O colegiado de governo foi formado pelo padre João Ribeiro Monteiro, representante dos religiosos, pelo capitão Domingos Teotônio, representando os militares, pelo senhor de engenho Manuel Corrêa de Araújo, representante dos agricultores, por José Luiz Mendonça, advogado que representava a classe jurídica, e por Domingos José Martins, representando os comerciantes. Para ocupar a secretaria do governo, foi convocado o padre Miguelinho, e para cuidar das finanças, o comerciante Antônio da Cruz Cabugá. Constituído o governo, se organizam, que o organizar é que dá inclusive o nome à lei orgânica. Não havia como ter Constituição, nem se falar de Constituição naquela altura, mas a lei orgânica é estabelecida e é uma das melhores organizações de Estado que eu tive a oportunidade de ler. Já estudada, discutida, debatida e se mostrando que ela seria até um exemplo para o Brasil de hoje. De imediato, o colégio baixou impostos, reduziu a quantidade de funcionários públicos, acabou com o monopólio comercial português, reduziu preços, especialmente dos produtos consumidos pelos mais pobres, e combateu a corrupção. Porém, a medida mais importante foi decretar que todos seriam iguais na sociedade.
à exceção dos negros escravos, pois não houve consenso quanto à libertação deles. Foi cogitada a abolição da escravatura, mas acabar com a escravidão naquele momento significaria perder o apoio dos produtores rurais, que também faziam parte do governo provisório. A decisão foi transferida para depois. Salvador, Bahia. O governador Marcos Noronha, o Conde dos Arcos, que já tinha sido vice-rei do Brasil e perdera prestígio com a chegada da corte ao Rio de Janeiro, foi informado da Revolução em Pernambuco. Considerou que, se combatesse os revolucionários, voltaria a ter prestígio junto a Dom João VI. E imediatamente ordenou que fossem organizadas as tropas e equipados os navios para o ataque. No Recife, Cruz Cabugá foi enviado aos Estados Unidos, que já eram uma democracia, para negociar com os maçons americanos. Na mala, levava $800 mil, o equivalente hoje a 12 milhões de dólares. A ideia era comprar armas e contratar oficiais bem treinados, além de angariar o apoio norte-americano. Só com equipamentos modernos e soldados preparados seria possível resistir ao cerco da esquadra portuguesa, que não tardaria a bloquear o porto do Recife. Uma das ações do governo provisório foi tentar o reconhecimento, externo dessa nova nação. Isso é um procedimento corriqueiro quando um país se independentiza, ser reconhecido internacionalmente. E o aliado em potencial para isso, o alvo potencial para essa tentativa de uma política externa, vamos dizer assim, era a República dos Estados Unidos, porque ela era o grande modelo político que influencia diretamente no movimento de 1817. Então é para lá que vai o primeiro representante, como embaixador da República de Pernambuco, o Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá. Rio de Janeiro, Paço Real. Dom João VI é informado da Revolução e convoca seus generais, os comerciantes mais ricos e as ordens religiosas. O imperador sabia que se o movimento se espalhasse por outras províncias, perderia o controle do Brasil. Era como se falava: de Pernambuco emana o maligno vapor da democracia. Por isso mesmo, o imperador cuidou de reunir as mais poderosas forças para abafar o movimento. No Recife, os rebeldes tentam convocar mais revolucionários para combater as tropas portuguesas e animar a população. No Largo do Erário, onde hoje fica a Praça da República, é apresentada a bandeira revolucionária, que em 1917 passou a ser a bandeira de Pernambuco. Na praça lotada, todos se ajoelharam e juraram lealdade à nova bandeira, que tinha 3 estrelas. Uma representava Pernambuco, outra a Paraíba e a outra o Rio Grande do Norte, as 3 províncias que aderiram imediatamente à Revolução. No entanto, antes do que se esperava, começou o bloqueio naval do Porto do Recife. Eram os navios enviados da Bahia pelo Conde dos Arcos. Os revolucionários tinham adquirido naus comerciais equipadas com canhões, mas não havia quem as comandasse. O bloqueio do porto tornou-se um enorme desafio, pois Pernambuco mal produzia alimentos. Sua economia era quase que inteiramente voltada para o algodão e a cana-de-açúcar. Só restava buscar mercadorias na Paraíba e no Rio Grande do Norte, que haviam aderido à Revolução. A contrapropaganda do Império alegava que Pernambuco queria se separar do Brasil, mas, na verdade, os pernambucanos queriam unir o país para se libertar de Portugal. Ou seja, a Revolução jamais foi separatista. Pelo contrário, a ideia era de união contra a tirania da colonização da coroa. Ao mesmo tempo, os senhores de engenho de Alagoas iniciaram um movimento contra-revolucionário. O coronel José Martiniano foi enviado para abafá-lo, mas sofreu uma imensa derrota em Porto de Pedras e retornou ao Recife quase sem tropas. Este baque em um grande confronto mostrou uma triste realidade. Os soldados revolucionários não tinham treinamento adequado e eram insuficientes. Com o bloqueio naval, começou a faltar comida nos mercados do Recife. O desabastecimento era geral. Nem os pescadores escapavam. Bastavam ir para a água e as naus baianas disparavam os canhões e afundavam as jangadas. Os senhores de engenho começaram a mudar de lado. O Rio Grande do Norte também voltou a ser monarquista e vários distritos da Paraíba estavam se rebelando contra o movimento.
Tornava-se cada vez mais difícil conseguir alimentos para abastecer Pernambuco. A falta de comida, a desarticulação militar, é importante a gente destacar que o governo provisório não conseguiu, né, articular militarmente muito bem a defesa, né? Alguns historiadores acreditam que havia um temor do governo provisório de que os militares acabassem tomando o poder, né, totalmente, e por isso eles, né, mantiveram esse setor com um controle tão estrito que acabou inviabilizando a ação deles. Né? Tudo isso faz com que a repressão, né, o movimento reacionário, avance também, né, muito fortemente, cercando o Recife. Porto de Galinhas, Pernambuco. Para agravar a situação, o líder revolucionário Domingos José Martins foi emboscado e preso enquanto avaliava com o padre Antônio como avançar as tropas revolucionárias rumo ao sul da província. Embarcaram num bote o ex-secretário do governador Caetano Pinto, José Mayrink, e o comerciante inglês Henry Coster. Foram apresentar a proposta de paz. Mas o vice-almirante Rodrigo Lobo, que estava à frente do bloqueio naval, recusou veementemente as tratativas e ainda disse que só desbloquearia o porto do Recife quando visse os pernambucanos ajoelhados perante Dom João VI. Num último ato de resistência, o general Domingos Teotônio formou uma coluna com as tropas restantes e seguiu para Goiânia e Igaraçu, a fim de arregimentar mais apoios. No entanto, reunido com Pedro Veloso, Vigário Tenório, Leão Coroado, Frei Caneca e Padre Miguelinho, chegaram à conclusão que não havia mais possibilidade de vitória. Não existiam mais condições políticas nem militares de prosseguir. Desfez-se ali o exército da Revolução. Forte das 5 Pontas, Recife, 8.000 homens provenientes da Bahia já cercavam Pernambuco. As tropas reais tomaram o forte e libertaram os oficiais portugueses que estavam lá presos. O caminho ficou livre para, no dia 21 de maio, o exército do general Cogominho das forças portuguesas chegar ao Recife e tomar a cidade. Só então, o vice-almirante Lobo desembarcou e assumiu o governo em nome da coroa. Seu primeiro decreto: quem entregasse os que eram denominados de traidores receberia 400 réis de premiação. Se fosse escravo, a denúncia representaria liberdade imediata. Um a um, vão caindo os revolucionários. Ao final, a repressão implacável contra os revolucionários resultou em mais de 1.600 mortos e feridos e cerca de 800 degredados. Outros milhares foram vítimas de sucessivas devassas. Como represália, Pernambuco perdeu parte de seu território ao sul, onde se formou uma nova colônia, a de Alagoas. Presente da coroa para os senhores de engenho e aristocratas que permaneceram fiéis a Portugal durante a Revolução de 1817. Mataram todos os líderes, mas as ideias não se matam. Nós podemos ver que em qualquer estado de força, você destrói os líderes. São os primeiros os homens cultos a caírem, a serem presos, a serem destruídos em suas ideologias, mas elas não morrem. Elas sobrevivem, elas convivem porque elas fazem parte da própria unidade que é o ser humano, ser livre. Por 74 dias, Pernambuco tornou-se a primeira república do Brasil. Em 1817, os pernambucanos conseguiram instituir o primeiro governo independente durante a colonização portuguesa. Eles elegeram um colégio governamental que passou a administrar sob um ordenamento pré-constitucional. Asseguraram liberdade de imprensa e de culto. Buscaram fazer justiça social. Se hoje esses direitos parecem naturais, não devemos esquecer que naquela época só poderiam ser conquistados com muita luta, coragem e determinação de servir ao povo. Passados 200 anos, o maior legado que nos deixa a Revolução Republicana de 1817 é o compromisso da luta permanente pela unidade de Pernambuco e do Brasil. Compromisso que forjou o nosso passado, é base do nosso presente e baliza o nosso futuro.